Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Não há lugar melhor para estar do que estar diante do Senhor. Teu coração eu vou tocar com meus lábios em adoração, pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Boa noite, graça e paz a todos. É com muita alegria que nós chegamos ao nosso 35º ano de vida eclesiástica aqui na Primeira Igreja Batista do Valo Velho. Se eu posso dar um breve histórico da igreja, eu posso dizer que a nossa igreja ela começou, vamos dizer assim, ela iniciou com o desafio de duas famílias, que era a nossa família, a família Conceição e a família Falcão, do saudoso irmão Durval Falcão de Melo. Temos conosco hoje ainda a parte dessa família, representada pela Beth, Elizabeth, o Ricardo e os seus filhos. Eles permanecem com a gente até hoje. Nós somos em 4 irmãos, né? Meu pai, minha mãe, os dois são pernambucanos, né? E casaram aqui em São Paulo, né? Nós viemos para cá. E aqui no bairro eu moro há uns 30 anos, né? Que eu tô aqui nessa casa. E assim, eu sou a irmã mais velha, de 4, né? Tem o Eliseu, que vem antes de mim. Tem a Elisete e tem a Edilane, que é a caçula, né? Então, foi assim, crescemos aqui no bairro, né? Praticamente, eu vim pra cá, eu tinha 7 anos, né? E aqui nós estamos aqui, né? Faz o quê? 28 anos que meu pai faleceu. Ele faleceu assim, muito novo, né? Ele tinha 57 anos quando ele faleceu. Foi acometido de um câncer, e assim, acabou assim, do tempo que ele descobriu, assim, em um ano ele faleceu, né? Então ele faleceu muito novo. E aí eu e minha mãe, né? Que seguimos, que demos continuidade, né? A Edilene só tinha 4 anos, né? E assim fomos batalhando e estamos aqui hoje, né? Muito bem. Eu era oriundo da Primeira Igreja Batista em Interlagos, o irmão Durval da Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, e viemos morar na mesma rua. E nos conhecemos, e a partir de então nós nos relacionávamos muito bem, estávamos sempre falando das coisas dos céus, e resolvemos juntos estudar o livro de Provérbios. Uma semana era na minha casa, outra semana na casa dele. Isto foi nos meados dos anos 82, por aí. E estudando o livro de Provérbios, houve assim um crescimento, porque mais famílias se juntaram a nós, e a partir de então, nós, através da liderança do pastor Renato Bobrick, iniciamos uma congregação, ou melhor, uma subcongregação, que funcionou
ali na igreja na casa do irmão Durval. Realmente virou igreja depois. E com esse início, nós tivemos assim um momento, tivemos as primeiras almas convertidas ali, que foi a irmã Lourdes, né, a popular Lourdinha. Em seguida veio Jair, a Nadir, e fomos desafiados então a encontrar um espaço maior. E fomos ali para a rua Diamante Verde, número 370, no Parque Independência. Ali morava a irmã Maria, saudosa irmã Lili. E naquele local, então, nós alugamos ali e de subcongregação passamos, então, à congregação. Eu não lembro muita coisa, né? Porque eu era bem nova, eu sei que, assim, eles se conheceram, meu pai e o pastor Luiz se conheceram há muitos anos, né? E, assim, eles eram muito amigos, né? E eles sentiram a necessidade, porque aqui no bairro não tinha nenhuma igreja batista, tinha todas as congregações e menos batista. E eles sentiram de começar a fazer um estudo bíblico, e eles começaram lá na Rua do Pastor, lá na Martins Sarmento, né? E dali eles começaram a fazer estudos, né? Eles se reuniam, o pastor Luiz, junto com a esposa, minha mãe, meu pai, tinham outras pessoas que eu não lembro, né? E eles começaram a fazer, e aí foi crescendo, começou a crescer tudo. Aí, depois eles sentiram a necessidade, fazendo os estudos bíblicos, aí nós viemos pra cá, né, aqui em casa, aí eles começaram a fazer, e começou assim a ter bastante gente, né? Aí eles sentiram o desejo de montar uma igreja. Aí eles, a princípio, ia ser aqui no salão de casa, e eles fizeram, eles reformaram, assim, eu lembro de algumas coisas, de alguns bancos que eles colocaram, tinha placa, mas eu não me lembro o motivo, né, porque eu sempre trabalhei fora, então, assim, era poucas coisas, né? Aí eles resolveram abrir lá na Irmã Lili. Aí lá eles ficaram por um determinado tempo lá, como igreja. Eu lembro que a gente ia muito para lá, tinha a sociedade de senhoras que se reuniam nas quintas-feiras, né? Então tinha os cultos direitinho, e depois eles compraram lá no Valo Velho. Aí de lá começaram, né? Pequenininho lá embaixo, tudo, aí foi crescendo, e basicamente é isso que eu me lembro da igreja. Só para não esquecer, a irmã Lili, o Senhor já o convocou para a glória, mas até então, até essa data, ela frequentava com a gente. E hoje, grande parte da sua família hoje são convertidos, e o seu neto, a esposa e o seu bisneto são membros aqui na igreja. Tivemos o prazer de batizá-los. São frutos do trabalho ali na Rua Martins Sarmento. Martins Sarmento, não, Diamante Verde, número 370. E desta forma, a congregação começou a crescer de forma dandesca. Nós, na ocasião, a ter, por uma questão de facilidade, estarmos mais perto de Capão Redondo, nós nos filiamos à segunda igreja batista do Capão Redondo, pastoreado pelo saudoso pastor Bonifácio dos Santos. E tivemos um crescimento muito grande, porque próximo da Diamante Verde tinha, não, ainda tem uma comunidade ali no Jardim São Bento, e nós começamos a investir muito ali no Jardim São Bento. Muitas pessoas se converteram. A primeira família que se converteu foi a família do irmão Hélio, que hoje está na Inglaterra, juntamente com a sua mãe, sua avó, suas irmãs. Em seguida veio a família do irmão Juscelino, que hoje é pastor Juscelino, numa igreja Assembleia de Deus, lá na região do Bororé. A família do Antônio, muitas famílias chegaram, a irmã Lourdes, chegaram algumas famílias do Valo Velho, de maneira que já não estavam mais suportando, o salão já não estava mais suportando as pessoas, e foi aí que, sob a direção do pastor Renato Bubrick, nós compramos o terreno onde hoje está a nossa igreja. Esse terreno foi comprado no ano de 1983, e a partir de então a congregação, construímos uma edícula, a congregação mudou-se,
aqui para o Valo Velho, na rua Gibraltar, número 53, e o pastor Renato, então, que já vinha trabalhando conosco, tornou-se o pastor da congregação, e eu e o irmão Duval, que havíamos iniciado esse trabalho, então, o irmão Antônio, né, foi um saudoso irmão também que trabalhou com a gente, o irmão Silas, né, que hoje está em Minas Gerais. Esses irmãos subiram para o Valo Velho e daí deu-se origem à Igreja Batista do Valo Velho, que é a primeira Igreja Batista do Valo Velho, que foi organizada já com tempo próprio. Saímos da edícula, construímos o templo onde hoje é a sala dos jovens e organizamos em Igreja Batista no dia 23 de agosto de 1986. Lembro muito bem quando nós iniciamos aqui, em 84, foi quando compramos esse terreno aqui. Aí viemos do Independência, que a nossa congregação era lá na Irmã Lili. Lá na Irmã Lili, aí veio para aqui. Eu lembro muito bem que nessa época eu estava trabalhando. Eu trabalhava no domingo. Quando eu cheguei, era às 3 horas da tarde, foi que a de Nova me deu a notícia que a gente vinha mudado para aqui. Aí eu disse, então amanhã eu vou lá. E nós veio na segunda-feira, que tinha folga toda segunda-feira. Quando chegamos aqui, era uma mata. Era uma mata completa. Só tinha a casa da irmã, que era a dona do terreno lá embaixo. E aqui em cima tinha umas árvores aqui, tinha pé de café, tinha até pé de banana tinha aqui do lado. Aí nós desbravaram aqui. Lembro do seu Dedé, foi que iniciou, ele era pedreiro, foi que colocou a primeira pedra, que era aqui a nossa cozinha, e a nossa primeira igreja, onde nós fizemos nosso primeiro culto. Aí daí em diante ficamos, aí Deus nos deu a oportunidade de construir o terreno onde hoje é o Salão dos Jovens e o Salão de Festa. Foi que construímos e até hoje Deus tem nos dado força e temos levado. Devagar, mas sempre até colocar a pedra fundamental, que é o nosso templo hoje. Eu acho que vocês ainda não lembram. O Júnior eu sei que lembra, que era pequenininho, mas lembra. O pastor Júnior. Era pequenininho, mas lembra que quando nós iniciamos com o irmão Lourenço, lembro muito bem, foi uma tardezinha já escurecendo, quando nós colocamos a primeira pedra fundamental, quando o pastor voltou como pastor da igreja, que no início ele era diácono da igreja, o pastor Luiz era diácono da igreja, o pastor da igreja era o pastor Renato. Mas quando o pastor foi para o Embu-Guaçu, o pastor Renato também saiu, ficou eu, o irmão Milton, o irmão Levi. Foi difícil para nós, mas Deus nos deu força. Falar da Igreja Batista do Valo Velho hoje, IB Valo Velho, é um prazer muito grande, né? Mesmo porque faz parte da minha vida e da vida da minha família, né? Dos meus filhos. A gente, quando começou aqui, em 2004, né? 84, era como o Renato já tinha falado, né? Aqui embaixo era mato, tinha um barranco, era muito difícil, né? Esse bairro era barro, muito barro nas ruas, não tinha, né, asfalto aqui na rua, poucas casas, né? E quando começou aqui embaixo, foi no térreo, era a cozinha que existe hoje, era onde era realizados os cultos, né? Tinha 3 salas, que uma era berçário, a outra era dos jovens, da escola que aprendia na escola dominical, e tinha outras salas também que se reunia, né? Se reunia para fazer a reunião, e também era sala de aula. E tinha um berçário muito pequenininho, uns 3 bercinhos, que foi doado, não lembro por quem, né? E tinha uma cozinha pequenininha, com filtro de barro. Filtro era de barro, não é essa tecnologia que tem hoje, né? E eu fui zeladora desde o início, né? Eu fui zeladora por um tempo, não sei quantos anos, né?
Eu lembro que quando construiu essa parte aqui, que é um salão, que a gente fala salão dos jovens, era terra, era barro, né, que era tudo batido. Tinha de jogar água, esperar um pouco para varrer, limpar, porque o poeirão era muito grande, né? Mas a gente fazia isso com prazer, né? As irmãs se reuniam toda quinta-feira, toda a vida se reunia às quinta-feiras para orar, né? Para pôr o nosso joelho e orar. Porque os homens precisavam trabalhar e precisavam até fazer hora extra, né? Naquele tempo se fazia muita hora extra. Então, os domingos, que era livre para trabalhar aqui na igreja. Então, enfim, vinha para cá no domingo de manhã, tinha a escola dominical e depois almoçava trabalho. Ou alguns iam dar aula, outros iam trabalhar. Mas sempre teve essa unidade, né? Essa unidade entre as irmãs, entre os irmãos, né? Os jovens, né? A gente fez parte, e aí por 5 anos, como conselheiro dos jovens, foi bênção. A gente guarda isso com muita, muita emoção, porque foi muita bênção na vida da gente, nossos filhos juntos. Na ocasião, a nossa primeira diretoria foi eleita com presidente, pastor Renato de Oliveira Bobrick, vice-presidente, pastor Luiz, na época, irmão Luiz Fernando Barbosa da Conceição, primeira secretária, Sônia Maria da Silva, segundo secretário, Milton Cândido de Oliveira, primeiro tesoureiro, Vicente de Paula, e segundo tesoureiro, o Arnaldo Yoshikuni. E nessa ocasião também, o irmão Luiz, que sou eu, fui ordenado a diácono da igreja, fui o primeiro diácono da igreja. Então, a nossa igreja se deu assim. Nós começamos no lar, aquele tempo era chamado de NEBS, Núcleo de Estudo Bíblico nos Lares. Em seguida, fomos para a Rua Diamante Verde, lá no salão da irmã Lili, e de lá nós convidamos então o pastor Renato, nos filiamos à segunda do Capão Redondo e mudamos para o Valo Velho, e hoje temos a nossa amada Igreja Batista do Valo Velho. Ocorreu assim, contando um pouco da história, ocorreu que no ano de 1989 a igreja estava fluindo muito bem, mas eu tive um chamado para o ministério, estava no último ano do seminário, em 89 eu me transferi para a Igreja Batista em Bugaçu, onde fui ordenado pastor, mas nesse mesmo ano também o pastor Renato de Oliveira Bobrick recebeu um convite e foi trabalhar na primeira Igreja Batista do Brás, na época sob a direção do pastor José Vieira Rocha. E o pastor Bonifácio dos Santos, um amado pastor, e amava demais a nossa igreja. Nessa ocasião, em julho de 89, assumiu novamente a direção da igreja, agora como pastor, mas não pastor titular, mas ele veio nos auxiliar aqui e ficou aqui até deixa-me lembrar, abril de 1990. Nesta ocasião, uma comissão aqui da igreja, na ocasião dirigida, ou melhor, era o líder dessa comissão, o relator dessa comissão, que era uma comissão de sucessão pastoral, estava sob a liderança do irmão Milton Cândido de Oliveira, nos visitou em nossa casa, propondo que nós voltássemos agora, assim como pastor, para dirigir a igreja, que estava precisando de um pastor e queria alguém que fosse da casa, que conhecesse todos os critérios da igreja e assim por diante. Nós, então, oramos, entendemos do Senhor de voltar, mas antes de voltar, nós levamos o nosso irmão Elígio dos Santos, né? Hoje pastor Elígio. Na ocasião, ele tinha também terminado o curso teológico e
ele nos sucedeu lá em Embu-Guaçu, e após a posse dele, nós viemos então aqui para o Valo Velho. Então estamos aqui desde abril de 1990 até o presente momento, trabalhando para que a igreja continue sendo bênção, né? A igreja, desde essa época, desde a sua fundação, tem sido uma igreja muito atuante aqui na região. E em 90, quando chegamos, nós voltamos àquela época que chamávamos de células, fizemos as células de oração, de estudo bíblico, e isso trouxe um crescimento tão grande que nós somos desafiados a construir um novo templo. E esse novo templo, então, foi construído, e quando foi no ano de 96, se não me engano, 94 ou 96, nós já estávamos com uma nave assim, muito grande, graças a Deus, com, eu creio que, espaço para 220, 250 pessoas sentadas. Nós chegamos aqui no Valo Velho no ano de 1988, no mês de março, nós mudamos para cá. Antes, um pouco, a gente passou um período de construção, né? Então, nós morávamos lá no Parque Santo Antônio e vínhamos todos os finais de semana, feriados, todo o tempo disponível que tínhamos a construir a nossa casa. Nessa época, nós tínhamos a Sara, nossa primeira filha, e a Deuseni, ela já estava grávida do nosso segundo filho. E quando foi em março de 88, nós mudamos aqui para o Valo Velho. E nesse tempo de construção, a Deuseni sempre que tinha tempo, ela vinha aqui na igreja do Valo Velho, aqui na Igreja Batista, junto com a minha cunhada, né, a Maria da Consolação, junto com as filhas dela, enquanto eu ficava no terreno lá construindo. E quando a gente mudou para cá, nós éramos membros ali na Igreja Batista Vida Nova, no Parque Santo Antônio, e quando chegamos aqui, nós ficamos pensando em que igreja ir, se vimos aqui para a Igreja do Valo Velho ou se íamos para a Igreja Batista que tem aqui, que é a Igreja Filadélfia, né? A Igreja Filadélfia aqui ao lado. E optamos em vir aqui para o Valo Velho, aqui para essa Igreja Batista aqui, que é a primeira Igreja Batista do Valo Velho. E começamos então a frequentar desde 88, né? Nesse período, pastor Renato de Oliveira Bobri, que era o pastor da igreja, e tínhamos aqui vários irmãos que nos acolheram muito bem, né? Pastor Luiz, hoje pastor Luiz, né? Na época irmão Luiz, irmão José Severo, irmão Milton, né? E vários outros irmãos que, se a gente for começar a falar, a gente vai acabar esquecendo o nome de alguns, né? Mas muitos aqui nos acolheram muito bem, nós somos muito bem recebidos, e desde então começamos a somar junto com os irmãos. Sempre a gente comentava, né, que o nosso objetivo aqui era de somar, de fazer com que a igreja pudesse desenvolver-se. E nesta época, a igreja, ela, que começamos aqui, era ali no salão onde hoje a gente chama de cantina, né, que era o salão que a igreja tinha na época. Era poucos irmãos e começamos a somar, e Deus foi nos abençoando, né, nesse período. E quando foi em 92, né, nós já tínhamos 3 filhos. O Jonatas já havia nascido, em 88 o Isaías Júnior nasceu. Em 87, quando nós chegamos aqui na igreja, ainda não tinha salas ainda formadas, né? E o irmão José Severo, ele era coordenador da Escola Bíblica Dominical, e me convidou para estar assim, fazendo a classe dos juniores, que era no fundo da igreja, porque a gente não tinha salas ainda, só tinha o berçário, onde era a cozinha, e o templo em cima. Era então o templo, e no fundo a gente colocava as crianças. E ali nós trabalhamos com as crianças a palavra de Deus,
até no ano de 88. Em 88 as crianças cresceram, né? E aí formamos o grupo dos adolescentes, que se chama Betel. Eles mesmos que escolheram esse nome de Betel. E ali nós ficamos trabalhando com os adolescentes um bom período, um bom tempo. Nós reuníamos nossos adolescentes debaixo de uma árvore que tinha um pé de café, e nós colocávamos os bancos, né, nos dias que estava com ensolarado, a gente colocava os bancos para estar assim, ali trabalhando, orando e cantando com as crianças. Eles gostavam muito de cantar. E aí, uma dessas crianças hoje é o pastor Júnior, né? O pastor Júnior, tem a Lucélia também, tem a Luciane, tem o Alessandre, tem o João Paulo, e tem outros adolescentes que hoje estão todos, cada um na igreja, e a gente sabe que tudo isso, né, teve um começo, e o começo disso tudo foi a base, que foi Jesus Cristo. E também nós ficamos aqui um período, depois quando nós pedimos a nossa carta para cá, nós afiliamos aqui a nossa igreja, né, e aí nós continuamos trabalhando. E nós tínhamos também aqui no bairro assim, algo muito especial. Por quê? Porque era tudo muito novo para nós. Eu tinha 24 anos. Eu era muito novinha, pouca experiência. Então, logo que eu vim para cá, eu ficava muito junto com as irmãs. Eu ficava sempre junto com as irmãs. E as irmãs ali foram me instruindo, foram me ensinando. E nós aqui no bairro sempre nós fazíamos caminhada, fazíamos culto nas casas, um hall de bebês, fazia culto nas casas das pessoas que tinham bebês, para nós estarmos assim, juntamente com a igreja, pregando também o evangelho, né? Isso foi bem no começo. Nós chamávamos união, nós antes, né, falávamos sociedade de senhoras. Quando nós fomos chamados para ser diáconos, nós ficamos com muito medo, porque nós éramos muito jovens, tínhamos 3 filhos pequenos, mas mesmo assim nós oramos e mesmo assim nós aceitamos, porque não é nós que queríamos, é o Senhor que nos convidou. Muitas vezes nós achamos que nós fazemos a obra, né? E é muito pelo contrário, é o Senhor que realiza em nós, através de nossas vidas, a obra que Ele deseja para a igreja dele. E nós fomos convidados e nós fizemos esse trabalho assim bem no começo, né? Tínhamos estudos da doutrina da igreja, nós tínhamos reuniões frequentes e nós aprendemos ali como servir a igreja. E estamos aprendendo até hoje. É um aprendizado, né? Como servir melhor a igreja. E ali nós aprendemos com o pastor Luiz, que era atual, que já era pastor da igreja. E ali nós começamos a trabalhar juntos. E quando eu e Isaías, Isaías tinha 26 anos, eu tinha 24 anos, quando ali nós fomos consagrados para ser diáconos. E nossos filhos pequenos, nós aprendemos muito, muito com a igreja, com os irmãos. A igreja nos ajudou muito, né? Nós tínhamos assim, que fazer a ceia, servir a mesa do pastor, nós tínhamos que servir os irmãos. Como é difícil, muitas vezes nós achamos que é fácil ter o trabalho de diácono, mas não é fácil. O Isaías sempre nos fala, né? Sempre quando ele nos reúne, ele fala que nós, diáconos, somos como uma vidraça. Antes nós só falávamos, né? Isso está ruim, isso está... E agora, quando nós somos diáconos, as pessoas olham em nós e esperam de nós as melhorias. Eles esperam em nós aqui a resposta para as coisas continuar andando na obra do Senhor. E nós estamos aqui cada dia aprendendo, a cada dia dispondo-nos, né, a fazer essa obra, porque o Senhor tem nos fortalecido até aqui. Quando nós começamos como diáconos, todos os casais eram assim, pessoas que nunca tiveram experiência como diáconos, né? Na época, os diáconos que foram consagrados foram eu e a Deuseni, o irmão José Severo e a irmã Francisca, o irmão Levi e a irmã Zenaide, e o irmão Antônio Renato e a irmã Edinalva. E com o passar do tempo, nós fomos aprendendo a trabalhar na igreja, desenvolvendo essa função diaconal. Às vezes a impressão que dá é que quando a igreja é pequena, você tem pouco a fazer
e você consegue fazer bem, mas não é nada disso, né? Embora na época o número de membros era menor do que é hoje, mas as dificuldades, eu acredito que eram ainda maiores, porque todos nós estávamos aprendendo, os desafios eram muito grandes, eram coisas que surgiam para que a gente pudesse tomar decisões, resolver, e nós não sabíamos como resolver. Então, era necessário, como é necessário hoje, você ser uma pessoa bem focada na obra de Deus, ter firmeza na palavra de Deus, ter conhecimento da palavra do Senhor, para que as decisões venham ser decisões que vão fazer com que a igreja possa desenvolver. E muitas vezes, às vezes as pessoas acham que algumas decisões que os diáconos tomam, ou que a igreja, né, com sua diretoria vem tomar, vai fazer com que as pessoas sejam excluídas da igreja, ou que vai trazer alguma dificuldade, mas nós queremos fazer com que a igreja possa ter um crescimento, né? Hoje em dia, às vezes as pessoas acham que a igreja precisa se acomodar diante de algumas dificuldades que o mundo impõe, né? E nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. Ou o passar do tempo faz com que nós tomamos atitudes diferentes. De repente, uma mesma situação que houve lá no começo de 92, quando nós fomos ordenados ao diaconato, começo de 92, no finzinho, né, que foi em agosto de 92, algumas decisões que foram tomadas, talvez hoje tomaríamos decisões diferentes, porque o tempo passou, as coisas mudam, mas a Bíblia, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Então nós precisamos ter firmeza na palavra de Deus para que nós não possamos fazer com que a Bíblia venha a ser alterada. Nós possamos tomar decisões que façam com que a igreja venha prosperar. E naquela época, nós tínhamos esses desafios muito grandes, né? Fazer com que a igreja pudesse crescer, fazer com que a igreja pudesse desenvolver e que a palavra de Deus ela fosse o foco da igreja, ela fosse pautada dentro dos princípios da Bíblia e esses princípios pudessem ser norteados dia após dia, tempo após tempo. E com o passar do tempo, algumas pessoas do corpo diaconal começaram a sair, mudaram de região, mudaram de local e algumas situações aconteceram que as pessoas começaram a sair. E foi necessário então ordenar outras pessoas. E dentro dessa ordenação de outras pessoas, como nós começamos a se tornar talvez as pessoas mais velhas, porque os novos estavam chegando e nós estávamos permanecendo, então o pastor nos escolheu para poder dirigir, coordenar esse pessoal, né, que a gente chama como presidente do corpo diaconal. E para mim, isso é uma responsabilidade muito grande, muito forte, porque você levar pessoas a desenvolver um trabalho que não é fácil, né? Fazer com que as pessoas possam levar outras pessoas a conhecer Jesus, a conhecer a palavra de Deus, não deixar com que os princípios da igreja venham ser esquecidos, não é fácil. Então é uma função bem difícil, mas Deus tem dado graça, Deus tem nos fortalecido e inúmeros diáconos têm passado, né, temos formado várias pessoas e, como eu já disse, né, alguns mudam de região, mudam para outros locais e aí precisa deixar a igreja e precisa deixar o corpo diaconal e aí a gente precisa consagrar outras pessoas. Então a gente vem tendo esse trabalho, né, de levar pessoas ao ministério diaconal, sai, depois a gente leva outros e hoje a gente tem esse desafio muito grande de fazer com que a palavra de Deus ela possa continuar sendo o nosso foco, sendo a nossa base, né, da igreja e não deixar jamais que a palavra de Deus possa ser esquecida e que a gente possa fazer com que muitas pessoas possam conhecer Jesus e
estamos aqui para poder fazer o que for de melhor para a obra do Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja de Valo Velho, foi dia 4 de janeiro de 87. Eu vim de outra igreja, né, da Igreja Batista Vida Nova, lá do Parque Santo Antônio, e vim para essa igreja aqui. Eu tenho 4 filhas, as minhas filhas eram pequenas. Era o pastor Renato, que era o pastor da igreja, então fui muito bem recebida. A minha filha mais nova tinha 10 meses, a minha filha mais nova. Aí quando eu fiquei aqui 2 anos, mais ou menos, aí veio o irmão Isaías, né, que é o diácono Isaías, que é meu cunhado. E a Sara era pequenininha, Sarinha, aí os outros meninos foram nascendo aqui na Igreja Batista do Valo Velho. E foi muito bom, fui muito bem recebida, porque aqui eu criei as minhas filhas aqui na igreja, né? Minhas 4 filhas criadas aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu sempre falo, é que quando eu cheguei aqui, o pastor Luiz era diácono. Você vê que a perseverança dele foi tanta, que depois ele estudou e foi ser o pastor da igreja, né? Foi ser o pastor integral da igreja, como é até hoje, graças a Deus. E assim, passamos por momentos muito, muito bons, né? Os irmãos me ajudaram muito a criar as minhas filhas, porque o meu esposo, muitas pessoas sabem que não era cristão ainda na época que eu vim. Levou 25 anos, né, para o meu esposo aceitar Jesus. Então, eu passei os irmãos me ajudavam, né? A irmã Antônia, a irmã Deuseni, muitas vezes, meu irmão Isaías, ia nos trabalhos da igreja, nos passeios, para levar as minhas filhas, né? Que eu não podia ir, porque por causa da dificuldade, que os irmãos sabem que o esposo não é cristão, é difícil. Muitas vezes também eu trazia minhas filhas na porta da igreja e buscava elas depois. Trazia na escola dominical, depois trazia à noite. E engraçado que eu falo sempre para os irmãos que quando eu trazia as minhas filhas, que eu não podia vir à noite ou na escola dominical, eu falava para elas assim, eu dava caderno para elas, lápis e falava, tudo que o pastor pregar, eu quero chegar em casa, quero saber o que o pastor pregou. Por quê? Para elas ficarem dentro da igreja, para elas não saírem de dentro da igreja. Aí quando elas chegavam em casa, aí cada uma queria contar uma parte. O pastor falou isso, o pastor falou aquilo, e eu continuei na perseverança, né? Também tinha o coral também, fui líder também do coral, também fui líder da MCM, da MCA umas 3 vezes. Depois, né, pela misericórdia de Deus, eu comecei a aprender a reger também, não igual a nossa regente que nós temos aqui, oficial, né, mas comecei a reger também, foi uma benção, que eu gosto muito de música, minhas filhas gostam, todas gostam muito de música também. E eu tenho que agradecer a Deus por essa igreja, muito. Aí o pastor Luiz, quando foi integral aqui, ele batizou, né, minhas 4 filhas, doutrinou, né, batizou, casou, né, 2 delas, que foi casar, o pastor Luiz que fez o casamento delas, que quem conhece, uma é da Luciane, outra é da Lucélia. Então, irmãos, aqui eu passei muitos momentos bons e a gente tinha muito aqui na nossa igreja, como hoje a pandemia está mais difícil, né? Mas nós tínhamos aqui muita semana de oração. Para falar a verdade, né? Eu vivia mais aqui na igreja do que em casa, quando ao passar do tempo, foi ficando fácil para mim, né? Que a gente começou, onde a gente orava muito, aí eu dava estudo na MCM todas as quinta-feiras, estudo da revista. Foi um momento muito bom. As minhas filhas cantaram no louvor, participaram de todas as aulas Foi professor de todos os departamentos, elas participaram. Era da mocidade, na época era mocidade, né? Era mocidade, os Cordeirinhos de Cristo, era os adolescentes, era os juniores, elas cantaram também no coral. Então foi muito bom mesmo. E a igreja nos acolheu muito bem. Por isso que eu quero agradecer muito a Deus por essa igreja, né? Pela vida do pastor Luiz, de todas as pessoas que aqui congregam naquele tempo. Teve um fato muito interessante também que marcou muito a minha vida, foi o meu marido deu a ideia assim, de mudar para Belo Horizonte,
para Minas Gerais, eu mudei para lá. E quando eu estava lá, as minhas filhas não quiseram ficar lá, não se adaptaram. Aí eu liguei, né, para o pastor Luiz. Eu fui na igreja onde eu congregava, falei para o pastor que eu congregava, pastor Guilherme, que hoje é pastor em Rondônia. Eu falei para ele que eu precisava de vir embora e que ele arrumasse para mim vir embora, porque o meu marido estava desempregado, e que ia ligar para o pastor Luiz, que eu queria vir embora. Aí ele arrumou para mim vir embora, e quando eu cheguei na casa dele, na igreja, ele falou assim: olha, irmã, o pastor Luiz já sabia que a senhora ia voltar e o dinheiro já está guardado para pagar a mudança. Eu fiquei muito feliz, eu chorei. Aí o pastor Luiz, eu já tinha entrado em contato com o pastor Guilherme, e foi assim, tem coisas marcantes na vida da gente. E lembrei também a irmã Jussara, também quando foi aqui, a Luciane, o primeiro casamento nessa igreja, que foi da Luciane, da minha filha. Foi a irmã Jussara que nós fomos no Ceasa, compramos flores, e pôs piso na igreja, o pastor Luiz comprou banco, comprou até um lugar da noiva ajoelhar. Foi muito bom, gente, foi muito bom. E tem muito mais coisas. E quero agradecer a Deus por cada irmão, pela vida do irmão Isaías. Eu estou falando assim do irmão Isaías, porque o irmão Isaías é meu cunhado e mora do meu lado da minha casa. Então, eles ajudaram muito na criação das minhas filhas. Mas todo mundo ajudou, né? Então, também, em memória, né, do irmão Baltazar, que ajudou muito também, que ele era da mocidade, era uma pessoa muito, muito boa, de muito valor, de muita confiança. Ele buscava também minhas filhas lá na igreja, lá na minha casa, para levar para a mocidade, para algum lugar, depois levava em casa de novo. E foi tempos muito bons. Os irmãos aqui, as irmãs, então, oraram muito para o meu esposo se converter. E a parte melhor, né, que um dia ele veio na igreja e aqui, sentado ali, ele aceitou Jesus, o meu esposo. Aí Deus fez a obra e continuamos. Aí nós ficamos aqui 25 anos, e depois nós fomos ajudar lá na obra, lá na igreja do pastor Ricardo. Gente, eu cheguei aqui na igreja do Valo Velho no ano de 96, tinha 5 anos. Meu irmão era novinho, tinha 1 ano, e era muito bacana. A igreja tinha boa programação para a criançada, tinha a escolinha na época aqui. Eu e meu irmão estudou aqui na escola, que tinha aqui na igreja. Estudei com a professora Luciane. Meu irmão estudou com a Luísa e com a Vanessa. Eu estudei com a Sônia e com a Luciane, que eram professoras aqui, membros da igreja. Era muito bacana. Então, para a gente aqui na igreja, além de frequentar a igreja, ainda estudava aqui na igreja. Então, imagina como que era para a gente viver essa época. Tinha bastante diversão, e nossos amigos de escola eram os amigos da igreja. Então, era bem unido o pessoal, era bem bacana. A gente chegou a morar aqui na igreja. A minha mãe foi uma das zeladoras aqui da igreja. A gente morou numa casinha que tinha aqui embaixo da igreja. Então, pensa, era bem... A igreja realmente era a nossa casa. Então, era bem bacana mesmo. Na época dos embaixadores também, a gente, época de missões, fez aproveitando a ampliação da igreja, pegamos uma das madeiras dos bancos e para poder fazer um cofre de missão dos embaixadores. Então, os próprios embaixadores pegou, o pessoal mais velho cortou as madeiras, a gente fez, lixou, passou a cola bonitinho, fez um cofrezinho de madeira. E depois de um tempo, mais ou menos em 2007, 2008, quando começou a fazer a ampliação da igreja, quando foi instalar a pedra fundamental da igreja, usou um desses nossos cofres que a gente fez na época. E eu participei, acompanhei bem essa parte, ajudei a fazer o buraco onde foi colocada a pedra fundamental, que ficou com a Bíblia dentro dessa caixinha. E foi muito bacana, de verdade, acompanhar essa evolução, esse crescimento da igreja de perto. E estar aqui sempre presente, sempre frequente, foi muito bom. A minha infância na igreja foi... é pra cá? Desculpa, peraí. Vamos lá então, gente. O que falar da minha infância aqui na PIB Valo Velho, né? Eu estou aqui praticamente, assim, literalmente desde que eu nasci. Essa igreja aqui, ela faz parte de toda a minha história, não só da minha infância, como também da parte do namoro, casamento, das minhas filhas. Mas hoje, especificamente falando da minha infância,
Nós crescemos aqui nessa igreja, éramos os filhos do pastor, né? Júnior, Rodrigo, depois eu, Samuel, filhos de diácono, eu e meus irmãos. Então, assim, era aquela molecada. Éramos as crianças que tinham na igreja, fomos juniores, adolescentes, e aí foi, e também éramos aqueles mais folgados também, porque teve uma época da nossa infância que a gente, infelizmente, que vocês crianças estão vendo isso hoje, não repito isso, mas a gente não respeitava muito os mais velhos, porque a gente bagunçava como toda criança, mas sim, tínhamos um limite, tá? Eu falei que não respeitava, mas a gente tinha um limite sim, porque quantas e quantas vezes a gente levava bronca do irmão Renato, do irmão Isaías, e aí a gente parava porque entendia que a gente estava ultrapassando um pouco os limites. Mas temos várias histórias aqui, nós acompanhamos aqui, o que eu me lembro aqui da igreja, o templo lá de baixo, não existia esse templo aqui ainda, que era um terreno muito grande, eu lembro quando foi lançada a pedra fundamental, eu lembro que era um espaço enorme que a gente brincava. Um episódio que marcou bastante foi quando a gente assistiu o filme A Cruz e o Punhal, e acabou o filme, nós saímos correndo ali aqui no terreno da igreja, brincando que nós éramos os personagens do filme, aí era um atirando no outro, um querendo bater no outro, mas claro, brincando, e isso marcou muito a gente, porque tinha um espaço enorme e a gente acabou brincando ali. Então eu me lembro do templo lá embaixo, do coralzinho, nós sentávamos lá na frente, era um desafio para o pastor, porque o pastor pregava e o coralzinho ficava atrás do pastor. Então assim, várias crianças sentadas, conversando, muitas vezes brigando, muitas vezes um dando um beliscão no outro e o pastor pregando, ou seja, o pastor pregando ali e o pau comendo lá atrás, entendeu? Várias vezes aconteceu isso. Se tivessem gravado alguns cultos, vocês iam ver algumas oportunidades aí, o pastor Luiz pregando e de repente eu brigando com o meu irmão Davi, ou o Júnior brigando com o Rodrigo, ou com o Samuel, era sempre assim. Mas foi uma infância muito boa, não tenho do que reclamar da minha infância aqui na igreja não. Apesar das brincadeiras, apesar de toda essa zoeira que tinha, foi na minha infância onde eu tive o alicerce para a minha vida hoje. Desde lá atrás, nas EBFs, com a tia Kátia, desde a Escola Bíblica Dominical, onde a gente não faltava, era a semana inteira esperando para que chegasse o domingo para a gente estar juntos na Escola Bíblica Dominical. Lembro da época dos juniores que tinha revista, a gente tinha que recortar as estrelinhas, lia um versículo, recortava uma estrelinha e colava para preencher toda a semana. Se bem que tem uns aí que a gente sabe que recortava na segunda todas as estrelinhas, já colava e não lia nenhum versículo, mas não vou dedurar não, né, Rodrigo? Tudo bem. Mas era muito bom, nós tínhamos assim essa ansiedade de estarmos juntos no domingo para a EBD, aprendíamos muito, a gente bagunçava, a gente ria, mas a gente aprendia muito. Toda essa bagagem que a gente tem hoje foi aprendida ali na EBD. Era sempre eu, o pastor Júnior, né, o pastor Rodrigo, o Davi, meu irmão, que hoje não está na igreja, mas a nossa oração é para que ele volte. O Andinho também fazia parte, o João Paulo, tinha os filhos da irmã Célia, o Hélio fazia parte também, tinha o Denis, filho da irmã Valdete. E se eu esqueci de mais alguém, porque também já estou ficando velho, a memória também já era tão boa. Tinha o Gustavo Cavalo também, Gustavo Cavalo, que era nosso amigo na época, estava junto. E aí, nossa infância foi assim, muita brincadeira, mas foi muito aprendizado, a gente lia bastante a Bíblia, porque nós éramos muito cobrados. Tínhamos a Patrícia, filha da irmã Lisier. Patrícia foi uma professora também sensacional para a gente, porque ela trouxe assim, ela era jovem na época, então ela trouxe assim um aprendizado para a gente, mas de uma forma diferente. Eram sempre aulas muito divertidas, a gente ria bastante, brincava bastante, mas a gente também aprendia. Fora que se a gente também ultrapassasse o limite, a Patrícia jogava apagador na gente, né? Quantas vezes nós vimos o apagador voando na cabeça de alguém porque estava conversando na aula. Eu acho que se a Patrícia fosse professora hoje, provavelmente ela seria presa, mas tudo bem. Então foi dessa forma a nossa infância. Nós tínhamos assim uma amizade enorme. Nessa época não existia redes sociais, nessa época não existia Facebook, nessa época ninguém tinha celular. Male tínhamos um telefone fixo em casa, que eu me lembro uma época que acho que só o pastor Luiz tinha. E eu me lembro algumas vezes ainda que eu ligava a cobrar pro Júnior, o pastor Luiz devia ficar muito bravo comigo, que eu ligava a cobrar de um orelhão na esquina da minha casa pra gente conversar, porque a nossa amizade era tão grande que a gente, se ficava um domingo sem um comparecer na semana, o outro ligava para ver o que tinha acontecido. E nisso nós fomos crescendo bem unidos e isso formou uma base muito boa para hoje termos assim, essa vontade de estar adorando ao Senhor e de estar no trabalho dele. Eu acredito que para as nossas vidas, o chamado que Deus nos chamou e nos separou para estar servindo Ele começou lá atrás, lá na nossa infância. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ter passado esses momentos aqui na PIB Valo Velho, pelos puxões de orelha do pastor Luiz. Pastor Luiz, nós não temos o que reclamar dele, porque o pastor Luiz
trabalhava a semana inteira, né? Ele trabalhava na Eletropaulo, e no final de semana nós éramos as crianças o futuro da PIB Valor Velho. Então o pastor já tinha essa mentalidade, já tinha esse cuidado. Me lembro quando no sábado de manhã o pastor pegava a gente para levar a gente para jogar bola, algumas vezes no campo lá do Branca Flor, outras vezes nós já fomos jogar em outros campos, fomos jogar lá no Efrata, que era o lar de crianças. Então, assim, mesmo trabalhando a semana inteira, o pastor tinha esse cuidado de pegar, e detalhe, ia todo mundo num carro só. Algumas vezes, o irmão João, da irmã Lisier, levava a gente também no carro dele, mas a maioria das vezes era o pastor Luiz. Colocava a criançada toda no carro, e a gente ia, acabava o jogo, o pastor levava a gente para comer alguma coisa. Então, era um cuidado tão especial que ele tinha, porque eu acredito que ele já via que ali era o futuro da PIB Valor Velho. E ainda ficou pequeno. E nós louvamos a Deus por isso e fomos desafiados, então, a ampliar esta nave. Nós ampliamos mais 7 metros, fizemos galeria. Hoje nós temos um espaço para 405 pessoas sentadas. Trabalhei bastante aqui. Todos os domingos a gente vinha para aqui, às vezes sábado também. Trabalhei muito com enxada, com pá, com carrinho, marreta. E era um grupo de pessoas bacana, irmãos, que a gente se dava bem, e foi um tempo muito bom. Me lembro que quando fizemos ali, aqui embaixo, onde hoje é a cozinha, eu fiz a primeira porta, aquela porta de ferro que está ali, eu fiz. E eu tinha saído da empresa onde eu trabalhava há 8 anos, e eu montei uma serralheria muito pequena, e o primeiro serviço que foi feito na serralheria foi exatamente essa porta que ainda existe aqui embaixo. Não me lembro quanto foi, mas a igreja me pagou, Júnior, porque também na época eu não podia ofertar, porque eu tinha saído de uma empresa, o pouco dinheiro que eu tinha eu comprei em máquinas e tal, e comecei assim sem nada, e fizemos essa porta. Talvez vocês não saibam o que eu vou falar, mas essa porta foi executada em chapa 14, que ninguém faz isso mais. Depois da chapa 14 tem a 16, a 18 e a 20, hoje se constrói na chapa 20, é 1/5 da espessura da chapa. Uma chapa muito boa, a igreja me pagou, eu fiquei feliz e está aí até hoje. Mas essa foi a agência que Deus usou para nos salvar. E através dessa agência veio minha esposa, meus filhos, e hoje todos eles estão servindo ao Senhor. Em igrejas diferentes, por circunstâncias da vida, mas todos servindo ao Senhor, e todos ainda na linhagem batista, né? Isso me faz feliz. E em termos de construção também, nós fizemos esse telhado aqui. Aliás, não fizemos. Na época era para a gente fazer, mas uma outra empresa fez. Depois precisou modificar, nós modificamos o sistema, que ele era 2 caídas. Depois nós fizemos ele curvado. E posteriormente também fizemos aqui o telhado do estacionamento também. E ficou bom, porque não caiu ainda, né? Até hoje, nenhum dos dois. E se molha, isso é natural. Eu sempre digo que os meus telhados têm garantia até enquanto não chover. Choveu, perde-se a garantia, porque é natural que choveu, molha. Mas graças a Deus está aí. Fizemos também a parte de caixilharia, parte de portas. Eu não me lembro se o andar de baixo ou o andar de cima, eu dei a mão de obra de presente para a igreja. Acho que o pastor Luiz lembra disso. Eu acho que foi a parte de cima. A de baixo eu cobrei e a de cima eu falei, a igreja compra o material e eu fabrico tudo, não cobro nada de mão de obra. E graças a Deus a gente vai indo sempre fazendo algum servicinho. Mas é assim, essa foi a agência que Deus usou, e os agentes que ele usou na época foram esses especificamente, né? Irmão Manuel, da Norma, pastor Renato, o irmão Antônio Renato, esposo da Edinalva, e como eu disse, o principal, não porque está na vista aqui, mas o pastor Luiz, que foi aquele que usou assim de um carinho especial, e que eu senti algo que até então eu não sentia quando no mundo, né? E graças a Deus estamos hoje aí servindo ao Senhor. Depois eu também fui convidado para fazer parte do ministério diaconal da igreja. Foram os 4 primeiros diáconos aqui. Foi eu, o irmão Milton Cândido de Oliveira, que hoje é pastor, o irmão Isaías Bandeira Bruno, que ainda está na igreja, né? E o saudoso José Severo. Nós 4 fomos separados para o ministério diaconal.
ficamos durante um ano em observação, em treinamento, depois passamos por um concílio, todos fomos aprovados. E eu me considero, até hoje, diácono. Na igreja que eu chego, eu digo, eu sou diácono. Independente de eu passar por uma eleição ou não, mas eu fui levado ao ministério diaconal. Aonde eu estiver, eu sou um diácono. Porque eu passei por um concílio, fui aprovado, recebi a bênção da igreja, dos pastores, dos diáconos presentes e dos irmãos que estavam. Então, tenho o peso e a alegria do diaconato na minha vida. Aceitada. Deus tem sido maravilhoso com a primeira Igreja Batista do Valo Velho, né? Temos tido irmãos que têm trabalhado e têm trabalhado muito para o crescimento tanto físico como espiritual da igreja.